para o esôfago e tem momentos que ele se movimenta para poder deixar aberta realmente a cavidade laríngea para você poder inspirar, né? Então, esse é um dos pontos importantes que você deve se lembrar num paciente seu, né? Existem pacientes que permanecem entubados por um longo período de tempo, pacientes que tiveram em coma, ou induzido, ou patológico, né? E essa mobilidade dessa cartilagem pode ser comprometida. Então, assim, a alimentação, logo depois de um caso como este, né, uma intubação de longa data, um coma, seja patológico ou induzido, pode levar a uma falha desse componente laríngeo, e quando você oferece o alimento para o paciente, ele pode broncoaspirar, ele pode mandar isso para o pulmão. Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento, né? Professor, só um minutinho. Tá a tela do computador, assim, não tá do slide. É isso mesmo? Não, então peraí que tá errado. Acho que você não clicou. É que acho que eu devo ter compartilhado. Tá só a tela do computador. Para todo mundo tá assim também? Ou será que. Acho que eu devo ter compartilhado Tá errado. sim. É, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Acho que agora sim. Bem, Agora sim? agora sim. Ok. Falei, então Obrigada. de nada, obrigado eu. Então esse elemento ele deve ser assim muito lembrado por vocês para não prescrever uma dieta imediatamente após uma situação dessa que eu comentei. Além disso, nós vamos encontrar também na laringe algumas cartilagens que vão se movimentar para poder trabalhar as pregas vocais. E as pregas vocais que nós vamos enxergar hoje, elas vão nos favorecer a condição de fala, né? Então, quando eu falo, eu preciso dessa vocalização, eu preciso dessas pregas funcionantes, e o funcionamento dela depende desse conjunto chamado laringe, e outros dois detalhes que muitas vezes eu acabo não pensando na laringe para poder realizar isso. Um deles é a tosse. Toda vez que você tosse, eu dependo da laringe, do trabalho da laringe para eu conseguir tossir. Se não for possível a ação desses músculos laríngeos, o paciente não consegue fazer uma tosse, tá bom? Então nós vamos depois olhar certinho cada um deles, e aí eu vou explicar como é que acontece essa tosse. E por fim, tem um outro objetivo crucial para a laringe, que é gerar uma manutenção de um determinado volume aéreo dentro do pulmão, após você ter expirado, para que esse volume aéreo gere uma pressão chamada de pressão positiva. E essa pressão, ela auxilia na manutenção de abertura dos alvéolos. Isso é chamado de PIP, né? Uma pressão positiva expiratória final. Então, essa pressão, ela é muito importante. E aí, quando você entuba um paciente, você acaba por fazer com que ele tenha perda disso, né? Então, por quê? Porque eu passo um tubo através dos componentes laríngeos. Automaticamente, eu não tenho mais a ação dela. Então, perceba assim que é um local bem pequenininho, né, com elementos pequenos, porém com uma série de funções, né, e que a perda desses elementos me acarreta aí várias perdas funcionais e que pode me trazer bastante complicação para melhora ou para o retorno às atividades normais e cotidianas do paciente, tá bom? Então, na hora que a gente começar a falar, eu queria que vocês tivessem em mente todos esses elementos, né, funcionais, para a gente poder trabalhar com bastante afinco aí cada detalhe dela. Então, olha só, o que nós temos agora na imagem são elementos formadores dessa laringe, não é? E eu vou começar aqui pela parte superior dela, olha. Você percebe que existe uma estrutura óssea que está aqui. Em seguida vem elementos fibrosos, né, que são membranas e ligamentos que vão fazer a união entre essas estruturas. E aí depois começa uma gama de cartilagens, tá bom? Então a primeira estrutura que nós temos,
marcada aí agora, em verde, é o osso chamado hioide. Eu não me lembro de ter comentado com vocês sobre esse osso até hoje, né? Mas esse é o osso hioide. É um osso extremamente importante. Dos elementos que estão ali agindo na laringe, ele vai ser o único elemento ósseo, né? Todos os outros elementos serão elementos cartilaginosos, ok? Então, o osso hioide é um dos elementos que vão participar. Nós temos essa cartilagem grande, é a maior cartilagem que compõe ali a laringe, ela é chamada de cartilagem tireoide, né? Cartilagem tireoide. É a maior cartilagem que eu tenho, né, dentre as estruturas que formam a laringe. E essa cartilagem, ela tem um formato interessante, né? Ela parece um V, uma letra V. Ela tem uma lâmina aqui na sua face lateral, nesse caso aqui a lateral direita, uma outra lâmina na lateral esquerda, elas se unem aqui frontalmente. Aqui na parte posterior, ela faz um corno superior e um corno inferior. Esses dois cornos que ela apresenta aqui é para fazer articulação com o hioide, na porção superior, e com a cartilagem que está aqui na parte inferior, que eu já vou nomear também. Deixa eu só colocar mais um aluno aqui para a sala. Então, a função desses cornos é gerar essa articulação com os elementos vizinhos, né? E na parte posterior dessa cartilagem, depois nós vamos girar a imagem, você vai poder observar isso, ela não é unida. Então, você tem uma abertura na porção posterior dela. Por isso que eu disse que ela se parece com uma letra V, né? Alguns preferem dizer que é uma letra U, né? Eu acho melhor uma V porque ela tem um ângulo na parte anterior, bem fechadinho. Então, ela lembra bastante uma letra V, essa cartilagem. E essa outra que está na porção inferior, ela atende pelo nome de cartilagem cricoide. Tudo bem? Então, nós temos uma tireoide, que é essa maior, e inferiormente a ela, uma cartilagem com o nome de cricoide. A cartilagem cricoide, pessoal, ao contrário da tireoide, ela é um anel. Ela é toda fechadinha. Um detalhe que vale a pena comentar nela é que você tem uma estrutura que na porção anterior ela tem um anel mais fino, mais estreito, e à medida com que ela se desloca para a posterior, esse anel ele vai ficando mais largo. E lá na face posterior ele é bem largo mesmo, a ponto dele ficar meio que sobreposto aqui, ó, em relação à cartilagem tireoide. Então a tireoide vem e faz uma espécie de revestimento na cricoide aqui na face posterior. Usa, né, esse corno posterior aqui para poder fazer isso. Tudo bem? Então, essas são as cartilagens de maior tamanho, né? Eu diria assim que são as cartilagens que fazem a estrutura do tubo laríngeo. As outras cartilagens agora, elas vão se sobrepor de alguma maneira em relação a essas, para poder gerar movimento das pregas vocais, tá bom? Quem estrutura realmente esse tubo são essas duas cartilagens. Olha só, desse slide para este, ó, nós giramos a peça e estamos enxergando a peça na face posterior. Então, esta cartilagem aqui, né, ó, é a tireoide que nós tínhamos falado. Perceba que ela é aberta aqui na face posterior. Essa outra aqui, que agora aparece bem larga, né, ó, contrastando com esta parte aqui, ó, é a cartilagem cricoide. E sobre a cartilagem cricoide, você percebe que existem cartilagens também. Olha lá, tem duas cartilagens que ficam repousando na face superior, né, ó, lá na região posterior da cricoide. Essas duas cartilagens aqui, elas atendem pelo nome de aritenoide. Então, nós temos uma cartilagem tireoide, que é essa maior, tireoide, uma cricoide
e duas cartilagens chamadas de aritenoide. Eu peço que você preste atenção em relação à montagem, né? Perceba que essas aritenoides, elas ficam repousando literalmente aqui, se articulam sobre essa a cartilagem que eu dei o nome de cricoide. Então, o que nós vamos fazer aqui com essas duas cartilagens aritenoides? Elas vão se deslocar nesse sentido, ó. Elas fazem um movimento para a lateral dessa forma, ó. Toda vez que nós queremos mover as nossas pregas vocais, eu preciso fazer com que essa cartilagem sofra uma movimentação, que ela se desloque no sentido lateral e depois volte em sentido mediano. Toda vez que ela faz esse vai e vem, eu consigo abrir e fechar as minhas pregas vocais. Então, nós vamos fazer esse movimento, ó. Ok? Sobre a aritenoide, eu tenho uma outra cartilagem que parece um chifrinho aqui, tá vendo? Ó? As duas aritenoides detêm esse elemento, ó. São outras duas cartilagens, tá? São chamadas de cartilagem corniculada, tá bem? Então, parece um chifrinho aqui, ó, corniculada. Então, as aritenoides se articulam com a cricoide. E as corniculadas se articulam com a aritenoide, ok? Então, esses são elementos que dá para a gente enxergar aqui. Professor, repete, por favor, a que está em cima que se articula com as aritenoides? As que se articulam com as aritenoides são chamadas de corniculada. Ah, tá, obrigada. Corniculada, são esses dois chifrinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu não deixei marcado eles aqui com cor diferente, não. Ele tá branquinho aqui, ó. Sobre a cor verde, que é a aritenoide, os chifrinhos aqui, ó. Corniculada. Aqui adiante, ó, essa outra cartilagem que você enxerga aqui, eu tô passando o cursor, não marquei ela, ó, só tô apontando, ó. Ela é chamada de epiglote. Cartilagem epiglótica ou simplesmente epiglote. Essa cartilagem, né, chamada de epiglote, que parece uma pá, uma raquete, é ela que controla a abertura para a laringe. Né? Então, de acordo com o movimento dela, eu permito que a laringe tenha uma abertura maior e, portanto, eu consiga ventilar mais o pulmão, levar mais ar para dentro do pulmão, e eu posso fazer um movimento dela onde eu vou estreitar a entrada para a laringe e dificultar a ventilação, obviamente, porém, eu vou direcionar o alimento deglutido para o esôfago. Né? Então, você percebe que essa cartilagem aqui, ó, ela é crucial para eu poder fazer uma deglutição, para eu poder me alimentar, levar algo ao estômago, sem que haja a possibilidade disso acessar as vias aéreas. Né? Então, muitas vezes, nós estamos nos alimentando, né, almoçando, um jantar, alguma coisa assim, ou simplesmente bebendo uma água, e estamos conversando, né? E como essa transição do falar para o deglutir está acontecendo numa fração de tempo muito pequena, às vezes essa cartilagem ela sofre uma falha no seu movimento. E você tem aquela sensação de engasgamento, não é? Onde um volume de água ou de alimento ele começa a ter uma entrada na região laríngea e isso estimula uma tosse muito forte em você para poder expelir esse elemento de volta, tá bom? Então, por isso que não é indicado que durante o período que você está se alimentando, né, principalmente aquele período que você está deglutindo, que você não faça uma fala, não é? Porque você pode ter uma perda desse equilíbrio desses elementos cartilagíneos aqui da laringe, e isso pode levar você a fazer uma broncoaspiração, tá bom? Nessa imagem aqui, pessoal, não aparece. Mais à frente vai aparecer melhor isso. Nós vamos ter uma prega, né? É um tecido muscular revestido por mucosa, que ele vai sair daqui, olha, dessa aritenoide, dessa corniculada,
e ele vai seguir assim, ó, em direção à epiglote. Então, nós vamos formar uma parede aqui, ó. Mais adiante, nós vamos conseguir enxergar essa parede aqui. Como é uma prega de tecido mole, ela tem a tendência de ser mais frouxa, não é? Ser mais dobrável, vamos colocar assim. Então, para eu conseguir gerar uma certa estruturação melhor dessa prega, ou seja, para que ela fique um pouco mais rígida, mais armada, é colocado no meio do trajeto dela uma outra cartilagem. Ela vai ficar mais ou menos nessa região aqui, ó. Ela vai ser chamada de cuneiforme. Tudo bem? Então, no meio da prega, nós vamos encontrar uma outra cartilagem chamada de cuneiforme. Então, quantas cartilagens nós vamos encontrar aqui, ó? Nós vamos ter a tireoide, uma, a cricoide, duas aritenoides, né? Então, isso dá um total de 4. Mais a epiglote, 5. E aí você tem 2 corniculadas e 2 cuneiforme, totalizando 9 cartilagens neste elemento chamado laringe. Tá bom? Professor, Então, nos casos de alergia severa que falam que fecha a glote, seria essa epiglote que ela é fechada? Como aconteceria isso? Tipo... pode afetar a região, a mucosa que reveste a epiglote, mas normalmente não é ela. Na maioria das vezes, lá onde estão as pregas vocais, depois eu vou mudar a imagem aqui, a gente vai enxergar melhor. Mas é nessa região aqui, ó, entre a aritenoide e a tireoide aqui, ó. Nesta região aqui, onde eu tenho as pregas vocais, o espaço ali, formado pelo ligamento vocal, pela prega, pela cartilagem aritenoide, pela tireoide, é denominado glote. Ah, né? tá. Então, assim, essa região, ela é uma região bem estreita, vamos colocar assim, né? Então, se houver um edema, que é o que acontece num processo alérgico, qualquer mudança no tecido pode tornar aquele ambiente ali que já é estreito ainda mais estreito. E isso dificulta a ventilação, né? Porque é através daquele orifício que o ar vai ter de passar. E se isso for muito intenso, pode ocorrer o fechamento completo. E aí o sujeito entra em asfixia. Então, a entrada aqui, olha, para a laringe, embora edemaciada, ela permaneça aberta, porque aqui o orifício é muito grande. Onde o orifício é pequeno, é lá embaixo na glote. Então, qualquer edema lá poderia causar um fechamento.